Seja muito bem-vinda no canal. Hoje eu vou falar sobre os 5 erros que você não deve cometer nos seus stories. Gente, todos os dias é aquela coisa, a gente quer reter nossa audiência, quer gerar uma interação e as visualizações estão cada vez mais diminuindo. E para isso, tem algumas coisas que a gente precisa evitar de fazer para não acontecer das pessoas pularem os nossos stories, das pessoas não quererem nos acompanhar. A parte da nossa comunicação e também da visualização dos nossos stories influencia muito na retenção, ou seja, se essa pessoa quer ou não continuar nos acompanhando e se ela está gostando daquele tipo de conteúdo. Então hoje eu vou falar sobre 5 erros que você não deve cometer. Primeiro eu quero agradecer quem já está aqui comigo no canal, quem já está inscrito, obrigada. Minha intenção é toda quarta-feira trazer um vídeo novo para você, com muitas ideias, insights aí, para poder ajudar nesse marketing digital. Quem ainda não está inscrito, você aí que caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, aproveita para se inscrever e fique esperto, porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Vamos começar? Então vamos lá. A primeira coisa é legendar os stories. Parece bobagem, mas a maior parte das pessoas faz vídeo e não legenda os stories. Acontece que a maior parte das pessoas, que eu me incluo, não assiste os stories com o áudio ligado. Normalmente a gente está com o áudio ou no mudo ou bem baixinho, por conta de estar em algum espaço, alguém perto, ou na rua, ou em qualquer outra situação que não dê para ouvir naquele momento. Ou então, como eu faço, eu gosto de colocar os stories no mudo para não dar aquele impacto de som da pessoa falando. E eu aumento somente quando eu tenho alguma coisa interessante, ou seja, quando eu vejo ou leio alguma coisa que me gera interesse e desperta atenção para eu acompanhar. Então, legende os seus stories. Mas quando eu falo legenda, não é legendar que nem eu estou falando aqui, ter a legenda aqui embaixo, não. É aquele legenda que é um resuminho do que é o assunto que você está tratando. Se tem vários stories que você está fazendo ali relacionados ao seu vídeo, né? Está fazendo um vídeo que gerou 4, 3 stories, ou que seja até mais, sempre legenda, dando continuação nesse assunto, porque daí a pessoa que ela não está podendo ouvir agora, ou então que ela está com o áudio no mudo, ela pode se interessar e aí te acompanhar. Você dá aquela inibida da pessoa olhar e falar, nossa, não sei o que ela está falando, mas também não estou interessada aqui. Por quê? Porque não tem ali o assunto para ela, então não gerou desejo em despertar. Às vezes você está falando alguma coisa legal, só que aí ela não tem nem como te acompanhar por conta de estar ali sem nenhuma legenda. Então, legende os seus stories, coloque um resuminho ali do que você está falando, qual é o assunto que você está trazendo. E também eu acho muito legal, além da chamada, né? Eu sempre faço isso, quando eu coloco meus stories, eu coloco sobre o assunto e dou uma resumidinha ali para a pessoa falar, nossa, que legal, deixa eu entender melhor, porque daí eu desperto interesse nela em me acompanhar. E caso ela não possa me acompanhar naquele momento, por conta da situação, trabalho, está em algum lugar que não dá para aumentar, ou até sem fone, né? Porque tem gente às vezes que não está com fone ali, não está podendo colocar, mas ela sabe que eu falei um assunto de interesse e ela pode voltar nos meus stories depois. Então, legende os seus stories. Segundo erro, não pensar em mostrar uma história com começo, meio e fim. Por exemplo, se você vai fazer alguma coisa, se você vai mostrar alguma coisa que vai ter uma sequência, pense em trazer um começo desse assunto, como você está agindo com isso, como que está acontecendo esse assunto e o final desse assunto, porque as pessoas querem saber exatamente como é que vai começar e como é que vai acabar. E uma das formas é você usar narrativas, de você trazer histórias para usar nos seus stories. Além das pessoas quererem te acompanhar mais, porque isso desperta um desejo em saber exatamente aquilo que você está fazendo, você gera um loop na cabeça delas. É igual novela e filme, ou minissérie, ou reality, que a gente começa a ver aquilo e a gente quer entender o que vai acontecer com aquela pessoa ou com aquele personagem. Justamente isso que gera esse loop da pessoa acompanhar. Então vamos supor, se você vai para algum lugar, se você está indo para um curso, se você está indo para um evento, se você vai até mesmo em algum lugar tomar um café para poder trabalhar nesse café, ou então atender um cliente, ou se você vai atender um paciente, comece contando uma história. Conte que essa paciente veio para você para fazer tal coisa, ou então que esse cliente que te procurou, ele está procurando por tal coisa. E aí você vai desenrolando isso. As pessoas adoram
adoram saber as suas experiências, os insights que você tem sobre aquilo que você faz, né? Aquilo que você vende, em forma de narrativa. Então traga essas experiências, conte como você resolve isso. E a história é a melhor forma de você entreter e gerar desejo em quem está te acompanhando, para não pular os seus stories, e assim que você tá sempre postando, ela tá sempre acompanhando, porque sabe que vai vir coisa boa por aí. Terceira coisa, não usar ferramentas dos stories. Gente, os stories têm um monte de ferramenta ali que é para ser usado, que são os GIFs, as enquetes, caixinhas de pergunta. Use, não somente por usar, porque isso já pontua, é legal, porque se alguém responde ou manda uma pergunta, é bom. Não. Pense o seguinte, isso vai me fazer entender melhor a minha audiência, isso vai me fazer comunicar com a minha audiência. Assim, eles participam do meu stories, participam do meu assunto, do meu tema, do meu conteúdo. Assim você conecta melhor com elas e entende quem está te acompanhando. Porque dependendo da pergunta que você faz, você consegue entender comportamentos, o que elas gostam, os temas que elas mais gostam. E aí você pode trazer inclusive esses temas para fazer outros conteúdos ou até mesmo fazer uma live, por exemplo. Quem sabe você tem uma ideia até de um produto, de um infoproduto, já que você também trabalha com serviços e é infoprodutora. Então sempre pensar nisso, em me relacionar, usar as enquetes, caixinhas de pergunta, pedir reação para entender a sua audiência. Não pense só em engajamento. Obviamente que a gente gosta do engajamento, mas quando a gente faz isso, não somente aumenta nossas visualizações, porque as pessoas estão respondendo, mas você consegue captar melhor aquilo que a sua audiência gosta, aquilo que ela pensa. E aí, obviamente, conhecendo para produzir melhores conteúdos. Isso é muito bom para aumentar suas visualizações, porque ela se sente participando do seu conteúdo. Quarto erro é as margens de visualizações. Parece bobagem, né? Mas tem muita gente que às vezes, quando a gente abre os stories, tem um quadrante e dentro dele tem um espaço que você tem que respeitar. Se você não respeita esse espaço, provavelmente ele deixa uma poluição visual ali dos seus stories e isso realmente incomoda. Eu já pulei stories que muitas vezes a caixinha de pergunta está aqui embaixo, onde a pessoa põe para responder aqueles stories seu, ou então tem texto que está ultrapassando, ou na lateral, ou então na parte, tá muito no cantinho, sabe? Ou então na parte de cima, chega a pegar até a foto nossa ali daquele cantinho. Respeita a margem, centralize os seus stories, coloque em fontes legíveis e deixe, não fica colocando muita opção de fonte também, tá? Escolha umas 2 fontes ali para trabalhar naquela sequência e vai com ela e deixe ele bem centralizadinho. Isso dá um impacto visual, dá um profissionalismo no seu conteúdo e é gostoso de acompanhar. Parece bobagem não, viu? Mas não só a nossa comunicação, o jeito que a gente fala, para a gente segurar a nossa audiência, a parte visual é muito importante. Muita repostagem. Gente, vocês concordam comigo que ninguém entra no Stories e ninguém para ficar vendo repostagem, né? A não ser que seja um repost de alguém que faça muito sentido aquilo que você faça, e aí você até contextualiza o assunto, coloca a sua opinião sobre esse post, aí é muito legal. Mas só repostar porque você gostou não vai fazer sentido nenhum para quem está te acompanhando. Então, quando você for fazer uma repostagem de alguma coisa que você viu, contextualize, explique por que você está repostando e coloque a sua opinião sobre aquilo. É como se fosse uma curadoria sobre aquele conteúdo. Outra coisa que é legal você repostar também, que a gente fala que são as provas sociais, os depoimentos. Então, se as pessoas te marcam, né, alunos, pacientes, clientes que te marcam, aí é muito legal de você repostar. Por quê? Porque isso aí endossa e te dá autoridade sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você vende. Então, preste muita atenção nesses reposts que a gente faz aleatórios. Reposta exatamente aquilo que faz sentido para o seu negócio e que você contextualize para a sua audiência, principalmente quando tiver alguma coisa ligada ao que você faz, ao que você vende. E uma dica extra, não enrole para passar seu conteúdo, seja clara, seja objetiva. Muitas vezes a gente faz vídeos que poderiam ser tão curtinhos, tão menores, que a gente consegue inclusive passar com muita clareza, colocando os pontos ali que você vai abordar. Então sempre que você for fazer um conteúdo, uma dica aqui. Coloque exatamente o que você vai falar e os pontos que você pode trazer para construir, inclusive aquela narrativa que eu falei, né, com começo, meio e fim.
exatamente o que é interessante você abordar. Se você enrolar muito, as pessoas começam a perceber e elas começam a ficar sem paciência de acompanhar os seus stories. Então seja clara, objetiva e sempre traga o assunto contextualizando exatamente aquilo que você precisa passar. Então é isso, segue essas 5 dicas, não, 6 dicas que eu deixei para você não cometer de erro nos seus stories, não ter problema com a retenção da sua audiência e não baixar suas visualizações cada vez mais, que a gente sabe que tá uma briga de foice ali. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui para mim, que eu vou adorar para contribuir aqui com essa vossa pessoa que também quer te ajudar. E até a semana que vem no próximo vídeo.